Olá, pessoal. Bom, primeiramente eu agradeço aí ao senhor Fogastes pela oportunidade de poder comentar um pouquinho sobre Kierkegaard. No sábado eu não sabia muito bem como estávamos em relação ao nosso tempo, né? E às vezes eu começo a falar de Kierkegaard e eu acabo me empolgando um pouco. Então como eu falei lá, eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho dele, comentar um pouco sobre ele e do porquê Lacan bebe tanto dele em relação à questão da angústia, né, que é o nosso tema de estudo. Então, vou resumir e citar os pontos que para mim são os mais importantes que eu percebi no nosso estudo até aqui. O Kierkegaard, ele é o meu teólogo favorito, né, o teólogo mais atraente para mim, né, pessoalmente falando, é um cara que eu leio desde os meus 17 anos, então ele se tornou um amigo pessoal, né. Eu brinco, eu falo que ele é o melhor amigo morto que eu tenho, né? O Kierkegaard, ele é. Então eu converso com ele, eu releio ele, é um cara que eu gosto muito. Assim, hoje é praticamente impossível alguém abordar a temática da angústia sem beber de Kierkegaard, mesmo que de maneira inconsciente. Esse cara ele é respeitado na teologia, ele é um cara respeitado na filosofia, esse cara é respeitado na psicanálise, na psicologia. E assim, o interessante é que ele não é um cara muito lido, né? Na verdade, ele nunca foi um cara muito lido, muito conhecido. Talvez porque os títulos dele assustam um pouco, né? A gente pega lá e vê, né? Temor e Tremor, né? O outro livro dele, O Desespero Humano, né? Assim, o próprio nome dele, Kierkegaard, no dinamarquês, quer dizer cemitério, né? E Soren, que é o primeiro nome dele, traduzindo para o português, seria algo semelhante a Severino, né? Então, traduzindo Soren Kierkegaard para o português, seria algo mais ou menos como o Severino do cemitério, né? Então, assim, olhando assim a priori, não é um cara muito atrativo, né? Inclusive, essa semana eu perguntei para uma amiga minha muito querida, que é psicóloga, ela já tinha lido ele, né? Ela disse que já tinha ouvido falar porque Lacan citava muito ele, né, nos seminários. Então, mas assim, ela nem sabia que ele era um teólogo. Então, assim, a questão é por que Lacan cita tanto Kierkegaard, né? Assim, umas 7 ou 8 vezes no seminário 10, ele fala sobre ele. E lá na página 27, ele diz que ele deixa ser guiado por Kierkegaard em sua meditação sobre a angústia. Então, assim, que bom que Lacan o torna conhecido entre os analistas. Porque, assim, para mim, esse cara precisa ser mais lido. Sabe? Eu já li muita coisa, eu já li muita gente, e, assim, sinceramente, eu nunca vi alguém, assim, que tem uma escrita tão esteticamente bela como Kierkegaard. Sim, tem Shakespeare, né? Assim, mas Shakespeare ele é um poeta em essência, né? E o Kierkegaard não. Então, assim, às vezes eu leio um parágrafo assim e falo, caramba, eu preciso voltar e ler isso aqui novamente. Mas não voltar e ler novamente como a gente faz com Lacan, com Heidegger, com Hegel, porque você tem que voltar porque você não conseguiu compreender e captar a ideia. O que é aquela coisa que você volta e lê novamente porque é muito belo, sabe? Ele escreve muito bem. Então é bonito, é profundo, é poético, é arrebatador, é lírico. É lindo ler Kierkegaard. Aquele livro, As Obras do Amor dele, tem em português, para mim assim é um livro que todo mundo tinha que ler. Até porque a psicanálise é a teoria do amor, visto que eu só consigo amar alguém quando está construído o eu e o outro, como a gente tanto fala, né? E assim, sobre a angústia, a gente tem uma noção da importância de Kierkegaard. Tem muita gente hoje, muita gente boa, inclusive na internet, na psicologia, na psicanálise, trabalhando pelo viés da clínica kierkegaardiana.
pela profundidade que ele aborda termos como angústia, como desespero, como drama, experiência. Então, ele tem uma abordagem que é estritamente psicológica. Para mim, ele é um proto-psicólogo. A forma lá que ele retrata o drama de Abraão no Moriá, aquilo lá é um tratado de psicologia muito profundo. Muito profundo. Então ele é considerado o pai do existencialismo, e a angústia ela é considerada o afeto queridinho, né, dos filósofos existencialistas. Kierkegaard, Heidegger, Sartre. Então, a gente viu já no nosso estudo que a angústia ela é vista como uma psicopatologia positiva, né? E por que positiva? Porque ela indica que algo está acontecendo com o sujeito e um sinal de que esse algo é um sinal de que precisamos ir em busca da essência, né? Ir em busca do ser, né? Que Heidegger tanto fala. O motivo de Lacan citá-lo tanto é porque os aspectos mais difíceis da dimensão da angústia na filosofia são tematizados por ele. Por exemplo, a questão do instante, o aqui, o agora. Esse momento define se nós estamos sendo autênticos conosco mesmos ou se apenas estamos cumprindo expectativas que depositaram em nós. Dependendo de como nós vivemos o instante, pode ser plenitude ou pode ser despersonalização. Também a questão da repetição, como o paradoxo, né? A repetição não deve ser vista como uma maldição, como algo que nos condena a repetir um passado, mas sim ela deve ser vista como algo que nos abre uma perspectiva de futuro. Recuperar aquilo que é autêntico, né? A possibilidade da redenção que tanto fala. Então, isso aqui, Lacan, é psicanálise pura. Instante, repetição na questão da experiência pessoal. E ele aborda isso com muita ironia, né? Resgatando até as próprias origens da filosofia, né? Que a filosofia, em sua essência, é uma questão de ironia, né? Ele brinca com a questão do academicismo, porque ele quer ser compreendido pelo sujeito comum que andava, estava nas esquinas da Dinamarca, porque a ele a angústia é constitutiva da nossa existência, não é algo a ser evitado, porque ela nos coloca face a face conosco, ela nos coloca em uma relação essencial com a gente mesmo, e não das expectativas que colocaram, que depositaram sobre nós, mas das nossas próprias possibilidades mais autênticas. Também a questão da escolha, a questão da liberdade. Nós podemos fazer algo, e esse algo, quando a gente fala em algo, é inúmeras opções, ou nós não podemos fazer nada. Então ele diz que a angústia é a vertigem da escolha, toda escolha nos leva para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Para ele, o homem não tem angústia como o homem tem neurose, como o homem tem ansiedade, como o homem tem inquietação. Para ele, o homem é um ser angustiado. Nós fomos jogados no mundo sem pedir para estar aqui, com inúmeras possibilidades de escolha. E pior, destinados a morrer, né? O ser para a morte de Heidegger, né? Então, ele trabalha muito as questões de ser e tempo do Heidegger. E, aliás, quem tem dificuldade em ler isso em Heidegger, tem um livro do Cioran, né? Aquele romeno, o Emile Cioran, chamado Do Inconveniente de Ter Nascido. Ele aborda essas questões filosóficas em torno disso com muito mais clareza, né? E muito mais fácil de ser compreendido. Tem aquele livro da Bíblia que é a Lamentação, né, do Profeta. Esse livro é uma lamentação existencialista, né? Melancolia, angústia, tristeza. O Cioran, ele coloca o nascimento como um grande inconveniente constituído de angústias existenciais. Então, assim, a gente está estudando angústia, esse livro é um livro que eu recomendo bastante, porque aborda também as questões de Heidegger sobre a questão da existência. Então, assim, essa infinita possibilidade de escolha que temos nos faz seres angustiados. A formiga, diferentemente do ser humano, ela está predestinada desde o nascimento a ser uma operária. Então, a formiga não é ser angustiada.
É aquilo que o senhor Fogastes vem citando em todo encontro nosso, que a nossa existência excede a essência. Mas em Kierkegaard, nem tudo é sofrimento e nem a angústia precisa ser. Então, quando a gente tem a compreensão da angústia como um sentimento que nos afeta, nos dá a possibilidade da transformação existencial. Ou seja, você deve tornar a angústia sua aliada, para que se tenha um salto qualitativo de maturidade, ele vai dizer. Então, ele dá essa importância à angústia porque ela aumenta a nossa consciência e a nossa responsabilidade moral. A gente, o homem, ele tem sempre o costume de querer ter o controle da própria vida, né? Mas o que ele vem e coloca o homem como um contínuo vir a ser, um ser em construção. Por isso, um ser em angústia, um ser angustiado. E para ele, essa construção tem 3 estados: o estético, o ético e o religioso. O estético é o estado dos prazeres, o ético é o estado dos deveres e o religioso o estado de fé. Assim, resumindo bem por cima, né? Então, estético é divertimento, ética é luta e religioso para ele é sofrimento. Para ele, Deus não é existência, Deus é realidade. Então, ele ataca os limites da filosofia hegeliana que a gente viu no nosso último estudo. Então, ele vai retratar a angústia como uma categoria do próprio espírito. E espírito, nesse sentido, ele quer dizer o si mesmo. Ele faz uma leitura importante sobre a martiologia, a doutrina do pecado, em relação à angústia. Para mim é o ponto mais importante da questão da temática em relação à angústia que Lacan tanto se aproxima e tenta dialogar. Que lá no Gênesis, quando Deus dá uma ordem ao homem, o homem ainda no estado da inocência, uma proibição para não comer o fruto, ali já se formou o ser angustiado. Ou seja, a angústia diante da proibição de algo que o homem nem tinha ideia do que era, do que poderia acontecer. É o que a gente vem estudando desde o começo, né? De que a angústia não tem a questão do objeto definido, né? Se algo é proibido, é porque ali existe uma possibilidade. Parece até aquele desejo do perverso de transgredir uma regra porque ele não aceita ser desafiado, né? Se você falar para o perverso, não pode pegar isso aqui, é aí que ele vai fazer de tudo para transgredir, porque ele foi desafiado e, consequentemente, angustiado. O próprio Freud vai dizer, né? Só existe uma lei se existe um desejo de desobedecer. Então, existia ali, na proibição do Éden, uma possibilidade de escolha. Nessa possibilidade de escolha, consequentemente, a angústia e o ser angustiado ainda na inocência. Então, Adão nem se distinguia como espécie, como gênero, e já conhecia a angústia do ser. Aquilo que o senhor Fogastes comentou no nosso último estudo, da angústia da passagem ao ato. Então, o Kierkegaard, ele tem uma descrição interessante assim que ele fala a angústia como uma antipatia simpática e uma simpatia antipática. É como se fosse aquele Deus me livre, ao mesmo tempo quem me dera. Deus me livre e quem me dera, né? Lembrou até aquela música, né? Assim, aquilo que te seduz e ao mesmo tempo você repele, né? Querer algo e ao mesmo tempo não querer, pela incerteza, pela insegurança que aquilo te traz. Então, para o Kierkegaard, isso marca a condição livre originária de todo ser humano. Aí ele começa a trabalhar que a angústia e o desespero devem ser superados pela fé. Mas quando ele fala fé, não é a fé apocalíptica, não é aquela fé transcendente, é a fé que se dá na existência. Afinal, ele é o pai do existencialismo. Então, assim, gente, para concluir, o que mais me fascina e encanta nele é que a verdade se dá a partir da existência. Ele faz o indivíduo conceber. Ele não fala sobre fé, sobre angústia, sobre a experiência existencial
pela objetividade. Kierkegaard, ele quer chegar ao homem comum, ele quer comunicar. Mas para ele, fé e ética, as questões não se ensinam objetivamente, com um manual, com um tratado, né? Como ser um religioso em 5 passos. 5 passos para uma vida ética. Não! Ele quer comunicar, mas ele quer comunicar subjetivamente, na singularidade existencial de cada indivíduo em sua experiência pessoal. Psicanálise pura. Kierkegaard e psicanálise tem tudo a ver. Lacan sabia disso. Então, quando a gente lê ele vai levando a gente, ele vai nos envolvendo a gente na escrita de uma forma brilhante. Para ele, o pensamento tem método, o pensamento é rigoroso, mas se dá a partir da existência, se dá a partir da experiência. Então, ele critica o intelectualismo, o academicismo, que não chega ao homem comum. Então, ele não escreve para ser entendido por um sistema, para ser entendido por uma coletividade, para ser entendido pela objetividade. Não. Ele escreve para ser entendido pela subjetividade do sujeito em sua individualidade, em sua experiência pessoal. Isso aqui, para mim, nele é brilhante. Assim, sobre a angústia, ele não tem respostas para a coletividade humana, mas ele tem respostas para satisfazer, para transformar, para pacificar a subjetividade e a individualidade humana. Então, nesse sentido, Kierkegaard, ele vive em mim com uma naturalidade enorme. Eu converso com ele. Eu vou a Kierkegaard para resolver conflitos que são meus, somente meus, das minhas angústias. O Sartre dizia que você podia ficar angustiado até a cabeça e morrer com um tiro na cabeça. Ele não. Ele você tem que viver em angústia, mas experimentar a angústia, experimentar esse afeto, né? Assim como se fosse uma catapulta para a projeção da fé. Porque isso vai te jogar numa existencialidade, um significado para além do seu desespero imediato. Então, assim, gente, em tempos de uma existencialidade tão angustiante assim como a nossa, eu não vejo ninguém a ser mais considerado e lido na temática da angústia do que esse cara. O engraçado é que ele sempre foi visto como um cara que vai chegar, né? Um cara que vai vir a ser, né? Para as gerações futuras. Por isso que ele nunca foi tão lido, né? Então, assim, eu espero sinceramente que a nossa geração, até mesmo os nossos estudos na psicanálise, a gente aproveite muito mais do nosso glorioso Severino do Cemitério. Ok, gente? Um abraço a todos.